Meus irmãos, graças e paz. Louvado seja para todos sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes de estar aqui essa noite, podendo compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. De uma forma muito especial, trabalhar o tema proposto pela igreja, que fala acerca da igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor. Eu fui alcançado pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus transformou minha vida. E a igreja, dentro da sua dinâmica de amar e cuidar, foi um instrumento poderoso para isso. Eu desejo que o Senhor continue falando aos nossos corações. Quando o pastor se propõe a trazer e alertar a igreja de que aqui não é um espaço de fast food, é nos lembrar aquilo que Jesus fez ao longo da sua caminhada. Jesus passou 3 anos discipulando 12 homens, ensinando a eles o caminho. E estes homens reproduziram esta mensagem que chegou até nós. E por isso, nessa noite, de uma forma muito especial, a gente vai pensar igreja. Ao longo da história, o homem sempre se organizou em comunidade. Ele sempre buscou encontrar um ambiente para suprir as suas demandas sociais, econômicas, espirituais. E o homem fez isso se envolvendo em grupos de interesse. Ele se conectou, ele deu, ele recebeu, ele viveu relações diversas de trocas. O homem fez isso e a partir das diversas organizações, das diversas conexões que o homem fez, foram surgindo organizações. O homem foi criando mecanismo para ele se envolver com pessoas comuns, com pessoas que tivessem interesses comuns. Daí surgiram as organizações sociais, governamentais, as organizações comerciais, entre outras, que do ponto de vista jurídico, gerencial, organizacional, eles atendiam a demanda de quem criava, de quem fazia essas organizações. Mas existe uma instituição que está para além da compreensão humana. Existe uma instituição que está para além dos desejos dos homens, para além do planejamento humano. E essa instituição, o nome dela é igreja. Essa igreja, ela não é objeto de planejamento humano. A igreja do Senhor, ela não é objeto de grupos de interesse que se sentam, fazem um planejamento estratégico, estabelecem uma missão, uma visão, um valor e a partir daí desenvolvem esse tipo de organização. A igreja do Senhor é uma instituição divina que nasce na mente e no coração de Deus. Graças a Deus. A igreja do Senhor nasce na mente e no coração de Deus, fundamentado em Cristo Jesus, que é a base, a pedra angular desta igreja, e se manifesta visivelmente pela primeira vez em Atos capítulo 2, quando em Pentecostes o Espírito Santo é derramado sobre aqueles irmãos. E ali a igreja aparece pela primeira vez. Só existe igreja se tiver o Espírito Santo de Deus. Amém. Só existe igreja se Jesus é o fundamento. E quando Jesus é colocado como fundamento, quando o Espírito Santo atua no meio da igreja, o que ocorreu em Atos capítulo 2 é que mais de 3.000 homens ali se converteram ao Senhor e foram batizados. Porque ali Deus estava fazendo um mover sobrenatural na história por meio de uma instituição formados por homens e mulheres iguais a mim e a vocês, com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, mas que agora redimidas em Cristo Jesus, moviam-se não por si próprios, mas moviam-se no mover do Espírito Santo de Deus. A igreja, queridos, ela é a noiva de Cristo. A igreja é aquela pela qual Jesus Cristo morreu. Ele é o Cordeiro que morreu por essa igreja. E nós, enquanto noiva de Cristo, precisamos desenvolver uma relação de amor, uma relação, um romance amoroso com esse Deus. E não tem como desenvolver um romance amoroso com Deus se eu tiver uma relação comercial, uma relação de fast food, uma relação de interesse, uma relação na qual a minha dinâmica com Ele é eu dou na proporção daquilo que Ele me dá. Essa é uma dinâmica comercial, do investimento, de bolsa de valores. Eu invisto
na proporção do resultado esperado. Tal qual for o risco que eu tiver, é o desejo de mais retorno que eu tenho. E na dinâmica comercial, quando você tem um carro e o carro quebra, você conserta. Quebrou novamente, você conserta. Quebrou novamente, você conserta. Até que chega um momento que você olha e diz, não vale a pena mais consertar. O que é que você faz? Troca. Porque essa é uma relação comercial, é uma relação de consumo, onde você dá na proporção daquilo que você quer receber. Mas a dinâmica do reino de Deus, você pode estar quebrado do jeito que for. Jesus nunca vai te trocar. Aleluia! Jesus nunca vai abrir mão de você. Amém. Queridos, ocorre que o mundo ele não compreende essa natureza da igreja. E, portanto, o mundo quer tratar a igreja como qualquer outra organização. O mundo não entende que a igreja é uma instituição espiritual. E, devido a isso, eles tratam de qualquer forma. Mas, pasmem, muitas vezes somos nós quem tratamos a igreja como uma instituição normal e comum. Mas essa aqui não é qualquer instituição. E igreja, no sentido estrito da palavra, não tem a ver com bancos, não tem a ver com as paredes, os instrumentos. A igreja somos nós. A palavra do Senhor apelidou a igreja de o corpo de Cristo. Os membros unidos, vínculo do Espírito e vínculo da paz. Ele também chamou de uma casa espiritual, da qual nós somos pequenos tijolos. Pequenos tijolos. E o betume, o cimento, não é outra coisa senão o próprio Espírito Santo nos fazendo irmãos. Olhando para mim e para vocês, pessoas tão distintas, de regiões distintas, de país diferente, de famílias tão diferentes. E agora nós temos algo que nos une. Nós temos algo que nos torna um, que é o próprio Espírito Santo. E eu sei que a dinâmica das relações interpessoais não são fáceis. Porque muitas vezes você tem que lidar com aquela pessoa. Difícil. Personalidade forte. E você pergunta, eu não consigo, Senhor, é quase impossível. Como eu faço? Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Tem um louvor antigo que a gente canta que diz que é na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, oh, aleluia! Nada a ver com a gente. Com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Igreja é essa instituição, é esse fenômeno espiritual que rompe com as questões culturais, sociais, que rompe com as etnias. Como é que pode pessoas tão diferentes se tratarem, se chamar de irmãos? O nome disso é igreja. Mas Jesus teve um desafio de cuidar da igreja. Porque a igreja é formada pela gente, por mim e por você, cheio de problema, cheio de carrapicho. Aí vem um pastor para cuidar da gente. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em João capítulo 6. A gente vai ver um relato bíblico hoje, em que Jesus, ele, conhecendo a natureza humana, a necessidade humana, ele se permite atender às demandas daquele povo, mas logo depois, Jesus ele coloca o coração daqueles irmãos, daqueles discípulos no lugar certo, com a motivação certa. João capítulo 6, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta e leia junto, acompanhe a leitura. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia. Por quê? Tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer?
Mas Jesus disse isso para testá-lo, porque já sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se sentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Vamos orar. Pai, eu louvo o teu nome pela tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pelas verdades aqui descritas. E eu peço que em nome de Jesus o Senhor fale conosco por meio dela agora. Esconde-me, Senhor, por trás da tua cruz e revela as tuas verdades aos nossos corações. Te entregamos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui o relato de Jesus caminhando e cumprindo a missão para a qual ele veio ao mundo. Mas a gente precisa voltar um pouco lá no Éden para entender o porquê que Jesus veio ao mundo. O ato criacional de Deus revela o seu amor, revela o desejo que o Senhor tinha de se comunicar conosco, de se relacionar conosco. Certo pai da igreja, chamado João Damasceno, certo dia ele estava refletindo acerca da Trindade. E ele começou a pensar o que seria a Trindade, como a Trindade era na eternidade. Ele olhou pela janela, existiam algumas crianças brincando. A brincadeira era a seguinte: elas ficavam de mãos dadas e uma criança ficava ao meio, e elas giravam tipo uma ciranda ao redor das crianças. E de repente uma criança do meio saía, ia para o círculo, uma do círculo ia para o meio, e nessa dinâmica elas passaram quase que a manhã toda. Ele começou a perceber e disse que isso era pericorese. Era uma dança eterna. Ele disse: na eternidade, a Trindade ele está numa dança eterna, em que Pai e o Filho glorificam o Espírito e o Pai glorificam o Filho e o Pai glorificam o Espírito, e nessa dinâmica eterna eles glorificam uns aos outros. Mas o Senhor desejou criar um homem à sua imagem e semelhança e trazer o homem para essa dança eterna. O Senhor, que não tinha necessidade alguma, decidiu trazer o homem para dançar essa dança eterna com ele na eternidade. Glória a Deus. Mas, irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos diz que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o homem, ele sai dessa dança eterna. Porque agora, um Deus que é santo, um Deus que tem princípios, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, não pode se relacionar com um homem que estava em pecado. Mas o desejo de Deus sempre foi dançar essa dança eterna com o homem. E por isso, já no Gênesis, ele diz: haverá de vir um, nascido de mulher, que pisará a cabeça da serpente. E quando ele pisar a cabeça da serpente, ele vai trazer de volta os meus filhos para essa dança eterna comigo. E agora, irmãos, nós temos aqui Jesus pregando o Evangelho para dizer para os homens qual era o caminho que conduzia o homem de volta para essa dança eterna. E quando Jesus está pregando, nós vemos muito claro que a vinda do Senhor para o mundo foi única e exclusivamente para ensinar qual era o caminho. Agostinho de Hipona, escrevendo nas suas confissões, ele disse assim: o homem foi criado para Deus e de Deus, e a sua alma só estará em paz quando ele repousar em Deus. Muitas vezes a nossa alma está inquieta porque nós não temos repousado no Senhor.
Nós começamos a criar pra gente mecanismos que vão nos trazer paz. E a gente diz assim: quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz. Quando sair meu permisso, esquece, vou ser feliz. Quando eu tiver uma boa casa, eu vou ser feliz. E nós vamos criando mecanismos, achando que isso vai preencher um vazio que há no nosso coração. Mas a felicidade plena só está em Deus, porque nós fomos criados de Deus e para Deus. E a nossa alma só terá paz quando ela repousar em Deus. Portanto, em nome de Jesus, aquiete-se o seu coração e repouse no Senhor. Está Jesus agora aqui no monte ensinando isso para esse povo. E o texto vai nos dizer algumas coisas muito importantes, e por isso eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Existem algumas nuances desse texto que é importante a gente perceber. No versículo 2, ele vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus, mas ele traz aí um motivo, ele diz, por que essa multidão seguia Jesus? Uma grande multidão continuava a segui-lo, por quê? Qual era o motivo que eles seguiam? O motivo pelo qual eles seguiam a Jesus é porque eles tinham visto sinais milagrosos e porque Jesus tinha curado. A nossa relação com Deus, por muitas vezes, tem sido uma relação em que a gente está seguindo porque a gente quer ver sinais, porque a gente quer cura. E olha aqui, irmãos, o Senhor conhece as nossas demandas, o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas a vinda de Jesus ao mundo, muito antes de nos trazer cura, de nos fazer prosperar, foi para curar uma ferida que existia na alma do homem, no âmago do ser humano. E, portanto, o motivo pelo qual Jesus estava naquele lugar não era para curar, era para ensinar o caminho de volta para o coração do Pai. Graças a Deus. E está aqui, estes discípulos tratando a relação com o Senhor como se fosse um fast food. Eu vou lá e eu como, e eu vou lá e eu sou curado. Mas agora o texto está dizendo para a gente que a motivação desses homens está exposta. Nada da palavra do Senhor por acaso. João fez questão de dizer, eles seguiam a Jesus porque viam os sinais. A pergunta que fica para nós nessa noite é, qual a sua motivação? Por que você tem vindo à casa do Senhor? Por que você tem seguido Jesus? E a gente precisa ser sincero conosco e responder a essa pergunta. Mas a gente tem outro relato muito importante nesse texto, versículo 4. Vai dizer que existia a Páscoa. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próximas. Percebem, irmãos, que no texto bíblico, a gente não tem a necessidade de alguma forma de ter essa frase, a festa da Páscoa estava próxima. Por que então que João coloca aí que a festa da Páscoa estava próxima? Se a festa da Páscoa, a principal festa dos judeus, existia, o povo deveria ir para Jerusalém, vivenciar a festa. Mas agora não, eles estão indo para Tiberíades, atrás de Jesus. O que é que este homem tem, ao ponto de fazer as pessoas deixarem de celebrar uma festa social, uma festa judaica, religiosa? Jesus já tinha demonstrado seus poderes, Jesus já tinha demonstrado alguns sinais. Mas a gente vai ver, irmãos, que nesse processo de caminhar com aqueles irmãos, o texto nos fala que aqueles homens tiveram fome. Olha aqui, Jesus, ele veio para nos ensinar o caminho. Mas quando Jesus vem dos céus, ele traz consigo a normalidade do céu. No céu não tem fome, no céu não tem doença, no céu não tem demônio. E é por isso que por onde Jesus passava, Jesus ia trazendo essa normalidade do céu. Onde tinha fome, ele trazia fartura. Onde tinha demônio, ele expulsava. Onde tinha doença, ele curava. Talvez você se pergunte assim e diga assim, Senhor, você às vezes me coloca em lugares tão difíceis. É porque o Senhor quer que você leve para lá a normalidade do céu. Aleluia. É porque o Senhor quer usar a sua vida como instrumento de graça para derramar sobre outras pessoas. E está aqui agora Jesus perguntando, Filipe, o pessoal está com fome aí, eu tenho grande multidão. Mas o texto, o evangelista João, ele deixa muito claro, ele diz assim, ó, Jesus falava isso, mas ele já sabia o que ia fazer. Lembra, irmãos, que o início do texto é João dizendo assim, que eles seguiam pela motivação dos sinais. É Jesus agora dizendo, deixa eu entender o coração deles.
E a resposta de Filipe é: Senhor, tem muita gente. A gente precisa de 200 denários. Irmãos, o denário era uma moeda, que era um dia de trabalho. Vamos fazer um cálculo simples aqui na Suíça? 1 hora de trabalho, quanto? 8 horas diárias, 200 vezes 200. Nós precisamos de 40 mil para alimentar esse povo. Esse era o olhar de Filipe. Mas preste atenção, irmãos. O Senhor está aqui, discipulando 12 homens para mudar a humanidade. E existe uma multidão de 5 mil pessoas seguindo eles. O que o Senhor está dizendo assim é: Filipe, não é sobre valores, não é sobre dinheiro, é sobre trazer a normalidade do céu para aqui. Aleluia! Está aqui, Filipe, diante de você, aquele que é dono do ouro, da prata. Mas a minha resposta para você, Filipe, é: dê de comida a você, a eles. Porque a relação que nós temos com o Senhor é uma relação de cuidado, é uma dádiva. E dádiva é a capacidade de dar, receber e retribuir. Ninguém só dá porque se sente superior ao outro. E ninguém só recebe porque pode se sentir coitadinho. Na lógica do reino, ora eu dou, ora eu recebo, ora eu retribuo. E é por isso que por muitas vezes a liderança da igreja, sobrecarregada demais, vai chegar para a igreja e dizer assim: alimentem vocês. Sejam vocês o instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Semana passada aqui meu coração se encheu de alegria quando o pastor disse assim: eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão estruturando o nosso som. Glória, alimente vocês. Pastor, não tem muito não, mas tem um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos. Percebe, irmãos, que a relação de Jesus conosco não é uma relação comercial. É uma relação de cuidado. Irmãos, a gente conhece a história. Os pães e os peixes são multiplicados. As pessoas comem. E a gente começa a ver que aqueles homens dizem assim, versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o sinal. O texto no capítulo 6 inicia dizendo que eles seguiam Jesus por conta dos sinais. E agora, mais uma vez, o Senhor está dizendo: vendo, pois, aqueles homens o sinal. Eles fizeram o quê? Eles quiseram fazer com que Jesus se transformasse em rei. Note que o motivo pelo qual eles seguiam a Jesus se repete. E mais uma vez, eu faço uma pergunta retórica: o que tem feito você seguir a Jesus? São os sinais. Escuta aqui, irmãos. Haverão dias em que você vai estar muito triste, preocupado, e que corre o risco de você se ajoelhar para orar, e de você clamar pela presença do Senhor. E talvez você não sentir nenhum arrepio. E talvez você não tenha uma resposta clara. E talvez você pensar: onde está o meu Deus? E a resposta dele é o Salmo 139 dizendo: se eu subir aos céus, ali ele está. Se eu for no mais profundo abismo, ali também ele estará. Porque o evangelho de Jesus não é sensitivo. O evangelho de Jesus não é visual. O evangelho de Jesus é pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a salvação não é pelas nossas obras, é a graça, é um favor imerecido dado por Ele a nós. E porque Ele nos amou, não tem outra resposta senão: eu também te amo. E como foi que o Senhor me amou entregando sua vida? Eu também entrego a minha vida ao Senhor. Porque a minha relação com o Senhor é uma relação de amor, de aliança, não de consumo. Aleluia. Irmãos, olha o versículo 15. Depois que aqueles homens olham e dizem: uau, ele é o profeta. Versículo 15. Percebendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, ele fez o quê? Retirou-se sozinho, novamente para o monte. Irmãos, essa estratégia
o diabo tentou lá em João capítulo 3, 4. Ele disse assim, ó, tá vendo aqui todos os montes, todos os reinos, tudo eu te darei se você me adorar. Só que Jesus sabia que o reino dele não era desse mundo, não era um reino político, não era um reino dos homens. E não importa se os homens querem proclamar Jesus rei, ele já sabe que ele é rei, ele já sabe que ele é profeta, ele já sabe que ele é sacerdote. E ele ouviu uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então agora Jesus, sabendo disso, ele se retira para os montes. Presta atenção, irmãos. Olha a diferença, o contraste da motivação do coração daqueles discípulos e a motivação do coração de Jesus. Aqueles homens queriam suprir suas necessidades materiais. Jesus, pelo contrário, revela o seu coração divino, dizendo, o meu reino não é desse mundo. Eu não quero fama dos homens. Eu não quero reconhecimento dos homens. Eu vou para os montes se encontrar com meu Pai, porque nele eu estou satisfeito. Notam que Jesus, em que pese não ter vindo para alimentar, para curar, mas ele conhece as nossas necessidades. O mesmo Jesus, gente, não mudou, ele está aqui. Ele continua curando, ele continua alimentando, ele continua salvando. Esse é o nosso Jesus. Se nós passarmos o texto, nós iremos ver que Jesus se retira daquele lugar, atravessa o mar da Galileia, anda por sobre o mar. E quando a gente chega no versículo 22, nós iremos ver que Jesus ele foi bastante intencional. Jesus agora está do outro lado. Aqueles 5.000 homens, ao invés de irem para Jerusalém, seguem Jesus. E quando aqueles homens chegam do outro lado, vai haver uma tensão aqui, um diálogo entre Jesus e aqueles homens. Estabeleceu-se um conflito aqui, porque agora Jesus já conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que eles gostavam de fast food, e Jesus estava querendo alimentar ele com coisas mais sólidas, mais nutritivas, mais saudáveis. No versículo 22 diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, sabendo que não haver ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que tinha ido a sós. Versículo 24. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, entraram no barco e foram atrás dele em Cafarnaum. Quando chega no versículo 25, aqueles homens encontram Jesus e dizem assim, achando-o no outro lado do mar, perguntaram, Rabi, como chegaste aqui? Coloca o versículo 26, por favor. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Jesus estava confrontando a motivação daqueles homens. É como se Jesus dissesse, eu não quero que vocês me sigam por aquilo que eu tenho para dar para vocês. Porque o que eu tenho para dar para vocês não é esse pão que alimenta o seu ventre e depois é lançado fora. O que eu tenho para dar para vocês é a vida eterna. Eu quero restaurar a alma de vocês. Eu quero restaurar a vida de vocês, uma alma inquieta. Mas Jesus, eu vim de uma família tão disfuncional, tão complicada. Não importa o ponto de partida. Quando Jesus entra na história, ele muda toda uma história. Ele traz consigo a normalidade do céu para mim, para a sua vida. E agora a tensão está estabelecida. Versículo 27. Jesus disse assim, vocês estão me procurando porque me saciaram. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Aleluia. É tipo assim, não olhe para suas demandas naturais como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque eu sei que vocês têm fome, eu sei que vocês têm sede, porque eu também tive. Eu encarnei, eu estou vivendo igual a vocês. E agora no versículo 30, eles questionam, então Jesus, o que é que a gente faz? Perguntou-lhe então, que sinal, pois, fazes tu
para que vejamos e creiamos. O que é que tu operas? Olha o coração daqueles homens. Tinham visto sinais, tinham visto milagres, multiplicação de pães. E agora sim, por que eu vou crer no Senhor? O que é que o Senhor opera? O que me faz crer no Senhor? Relação de consumo. Eu só creio se der. Eu só venho à igreja se me tratarem bem. Eu só venho à igreja se eu for atendido, se os louvores que forem tocados forem os que eu gosto. Se a pregação for a que eu quiser. Só que deixa eu falar aqui, irmãos. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Não somos eu, nem você. O centro da adoração é o Senhor. O culto é dele. O louvor é para ele. Mas por sua misericórdia, Ele derrama algo sobre nós e a gente sai daqui feliz. É aqui que a gente chega com os corações tristes, amargurados. Eu não quero ir para a igreja. Eu não queria que ninguém falasse comigo hoje. E de repente o irmão começa o louvor aqui cantando, dizendo: só tu és. Ai, quando você começa a cantar, a alegria vai inundando o seu ser. E de repente você que estava triste, você que não queria vir à igreja, você que queria ficar em casa, agora começa a motivar quem está do seu lado triste também. Mulheres que antes gostavam de olhar no espelho, se sentir bonitas, se arrumar para ir à casa do Senhor, para ir trabalhar, agora estão enfiando na sua fé triste, a depressão está tomando conta do seu ser. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não deixe de vir à casa do Senhor. Aqui tem um alimento que vai saciar a sua alma. O texto continua dizendo que no versículo 35, Jesus lhe declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não creram, não credes, vocês não creram. Eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles queriam sinais, mas não entenderam o desejo de um relacionamento profundo com o Senhor. Eles queriam sinais, mas não entenderam o desejo de um relacionamento profundo com o Senhor. A tensão agora entre Jesus e aqueles homens é o seguinte: eles vão dizer, os nossos pais, os judeus, quando estavam no deserto, eles comeram o maná que desceu do céu. E agora, você está querendo dizer para a gente que você é que é o pão que desceu do céu? Jesus vai dizer para eles, aqueles homens, ao comerem o maná no deserto, eles morreram. Mas aquele que comer de mim terá vida eterna. Aquele que comer de mim terá a vida eterna. E todo aquele que o Pai me der, de maneira alguma, eu lanço fora. Aquele que come de mim tem a vida eterna. O desejo e o anseio do coração do homem não é outro senão salvar a sua alma da morte eterna e viver na eternidade com o Senhor. Já pararam para pensar, irmãos, quantas pessoas ricas, bilionárias, que fariam tudo para viver diante de dilemas existenciais dos quais o seu dinheiro é incapaz de solucionar? Está Jesus aqui dizendo: relaxa, só vem em mim, se alimenta de mim, se enche de mim. Eu sou o pão da vida. Versículo 40. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando Paulo trabalha essa temática na carta de Tessalonicenses, ele vai dizer assim no capítulo 4: irmãos, acerca dos que dormem,
Eu não quero que vocês sejam ignorantes, como os que não têm esperança. Vocês têm esperança. Vocês têm esperança. Não é sobre roupa, não é sobre comida, não é sobre saúde, que são questões das quais o Senhor se preocupa, com as quais o Senhor se preocupa. Não é sobre isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês que os que dormem, os que morreram e partiram em Cristo, um dia no ressoar da trombeta, quando o Senhor vier, ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos, nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos com Ele para todo sempre. Como é isso, Senhor? Onde é isso? O que é isso? Lá é um lugar que João teve a alegria. Este mesmo João que está escrevendo o Evangelho teve a alegria de ver e dizer: não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, eu vou limpar dos olhos as lágrimas, não vai ter mais dores lá, não vai ter mais tristeza. Talvez você esteja aqui ainda lutando contra o luto, cuidando do seu coração e vivendo este luto, mas está aqui aquele que diz: tenha esperança, eu ressuscitei, você também ressuscitará. Ah, Jesus quer ter uma relação de amor. Ele não quer que você o trate como o fast food, drive-thru. Ah, eu chego lá e eu pago e eu pego. Não. Ele quer um relacionamento, um romance sagrado com você. Amém. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Há um anseio no coração do homem. Estava mexendo no telefone hoje à tarde. Existe um homem, não lembro qual país, que ele quer trocar, eu não sei se é o sangue, ele quer inserir alguns elementos, algumas propriedades químicas no seu corpo para rejuvenescer. Existe outro aí que está fazendo um clone de si próprio. Existem tantas preocupações dos homens para certa. E está Jesus dizendo: meu filho, se você esperar apenas nesse mundo, você vai ser considerado o mais miserável dentre os homens. Porque o meu reino não é desse mundo. O meu reino é o reino celestial. Aleluia. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A minha carne e o meu sangue. Irmãos, olha a simbologia que Jesus está trazendo para a gente aqui. Aquilo que a gente bebe e aquilo que a gente come, ao entrar no nosso organismo, já passa a fazer parte de nós, nos nutre, mexe com a nossa estrutura biológica, química. Jesus está dizendo assim: vocês precisam ser um comigo, comam de mim, se alimentem de mim. A minha carne, o meu sangue, a minha palavra, se revistam de mim. Aleluia. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Celebramos a ceia semana passada aqui, a ceia do Senhor. Não é um simbolismo, não é apenas um memorial, é o ambiente onde a igreja diz assim: nós somos um, o nosso Senhor morreu e eu faço parte do corpo de Cristo. A minha relação com esta instituição chamada igreja não é de consumo, é uma relação que eu me dou, porque é sangue. Se o pé doer, o braço se incomoda. Se o corpo está doente, todo mundo sofre. Portanto, eu sou corpo. Eu faço parte dessa realidade. Versículo 58, olha Jesus dizendo: este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus quer ensinar a gente essa realidade. Olha o versículo 59. Estas coisas Jesus falou quando ensinava. Jesus quer ensinar a gente. Graças a
Jesus quer ensinar a gente. Jesus quer dizer para mim e para você que você precisa se relacionar com Ele não porque Ele multiplica pão e peixe. E Ele faz, tá? Eu sou objeto dessa graça. De vez em quando tem uns testemunhos muito bons. Os mimozinhos que Deus nos dá. Algumas coisinhas que Ele faz. Mas e quando Ele não faz? E quando Ele não atende como eu peço? E quando Ele me repreende? Semana retrasada eu estava na minha igreja. E durante a semana eu estava com minha mãe no carro. E um rapaz passou numa moto e machucou meu carro e foi embora. Eu fiquei muito bravo. Fiquei muito chateado. Eu desci para ver se via, ele tinha ido embora. Fiquei muito bravo. Eu estava num culto. Tinha uma irmã, 70 anos pregando. E ela falou o seguinte: você que é brabinho no trânsito. Falei, Jesus, no rosto não, para não machucar tanto. Murmurador. Cuide do seu testemunho. Quase que eu me escondo. Ora, pois. O Senhor nos repreende porque Ele nos ama. E aqueles que têm uma relação de amor com o Senhor, tal qual o Pai, quando repreende, permanece, não vai embora. Estou concluindo, irmãos. Olha para a gente o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram. Lê comigo, gente. Ouvindo isso, disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Palavra de Jesus. Dura. Quem pode suportar? Numa relação madura, a gente não escuta só o que a gente quer. Isso é coisa pra gente imatura. É por isso que Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, comia como menino, se alimentava como menino. Mas agora que ele cresceu, ele deixou as coisas de menino. E a nossa relação com Deus precisa ser uma relação tão madura, mas tão madura, ao ponto de sermos capazes de ouvir essa espada de 2 gumes que entra. Que por hora nos traz uma palavra de esperança e vida, por outra nos traz um confronto acerca da nossa realidade. O que é o Evangelho? O que é a lei do Senhor? Se não olhar para ela e dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? O que é o Evangelho? Se não olhar para esse Deus que é tremendamente santo, e você olhar e dizer assim: como, Senhor, que eu vou adquirir essa santidade? E o Senhor olhar para você e dizer: nunca sozinho pelas suas forças. Mas o meu filho já foi para a cruz por você. É dura essa palavra e, portanto, quem quer ter uma relação de consumo com o Senhor não permanece. Quem quer ter uma relação comercial não fica. A multidão, o texto bíblico vai dizer que foi embora. Vamos continuar. Eles disseram: como podemos ouvir isso? 61. Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 66. Por causa disso, vamos lá todos juntos, versículo 66. Me ajuda? 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Sabe aquela pessoa que todas as vezes que você precisa falar algo verdadeiro, ela não gosta de ouvir? Sabe você, quando é você, que alguém fala a verdade, você não quer ouvir? Foi isso que aconteceu aqui. Jesus alimentou
Jesus cuidou. Jesus fez milagres, ensinou. Mas quando Jesus revelou o coração deles, eles não aguentaram e foram embora. Mas esta é a dinâmica do Evangelho. É o Senhor quebrar a nossa redoma de reputação, expor nossas fragilidades e apesar disso dizer: eu te amo. Senhor, eu te amo. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o que eu sou. Eu te amo independente do que você é. Porque eu sou amor. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que, se não viesse ao mundo, quando o Pai olhasse com o seu olhar de fogo consumidor, olhasse para mim e para você e dissesse: pecou, toda alma que pecar merece a morte. Quando ele olhasse para mim e para você e dissesse: morte. Aí Jesus entra na frente e diz assim: Pai, eu já paguei o preço por ele. Eu já morri. Aí Deus faz assim, ó: entra, meu filho, no reino que para você está preparado desde a fundação. É este Jesus que agora está sendo abandonado por aqueles que, porque tinham uma relação fast food, não queriam ouvir essa verdade. Depois que eles voltaram para trás, a multidão vai embora. Gente, a multidão vai embora. Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Mais uma pergunta: você está na multidão ou você está entre os 12? Porque a multidão só fica enquanto está tudo de acordo com o que ela quer. Mas quem é apóstolo, discípulo de verdade, permanece. Aleluia. Permanece. Irmãos, Jesus mais uma vez está confrontando o coração daqueles homens. E a resposta de Pedro é aquela que precisa ecoar nos nossos corações. Graças a Deus. Aleluia. Esta semana a gente tem que ecoar essa verdade nos nossos corações. A resposta de Pedro é: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para onde eu vou se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quem já esteve distante do Senhor sabe como é ruim dormir sem a presença do Espírito Santo. Quem já esteve no lamaçal do pecado sabe como é ruim viver: Senhor, para onde nós iremos? O Senhor é quem tem a palavra de vida. Para onde eu vou, Jesus? Quantos aqui, infelizmente, experimentaram o distanciamento do Senhor e por conta disso ficavam tristes? Alguns aproveitavam o final de semana para se preencher com coisas vazias que nada traziam. Mas durante a semana, ao colocar a cabeça sobre o travesseiro, permanecia vazio. A resposta de Pedro é: Senhor, para onde iremos? O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Não é sobre pão, não é sobre peixe, é sobre as palavras que saem da sua boca. E nós, versículo 69, nós já temos crido e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus. Igreja não é fast food. Jesus não é o gênio da lâmpada mágica. Jesus é Senhor e Rei. Jesus é Salvador. E Jesus quer restaurar a nossa vida por completo. Jesus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: eu tenho pão e eu tenho água para saciar a sua alma. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Salmo 23, eu concluo. Davi escrevendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As traduções antigas diziam: e nada nos faltará. Mas o texto original vai dizer assim: Tu és o meu pastor e de nada eu sinto falta, porque eu sou pleno do Senhor. O Senhor é quem faz eu me deitar em verdes pastos.
o alimento da ovelha, um pasto verde, nutritivo, que preenche o seu ser. O bom pastor dá. E ele também guia pelas veredas das águas tranquilas e refrigera a minha alma. Qual é a fome e a sede da sua alma? Preencha-se com Jesus. Não continue deixando que o mundo imponha para você valores, costumes, forma de enxergar a vida distante do propósito original de Deus. Porque o propósito original de Deus era uma dança eterna em que Pai e Filho glorificavam o Espírito, Espírito e Filho glorificavam o Pai, e Ele convidou a mim e você para dançar nessa dança eterna. Eu queria nessa hora, em nome de Jesus, que você curvasse sua cabeça. E eu queria ver se a equipe de louvor nos traz um louvor nesse momento. Enquanto você pensa acerca de 3 pontos. Primeiro ponto. Jesus veio para curar o coração do homem e ensinar o caminho de volta ao Pai, trazendo consigo a normalidade do céu. Jesus é o alimento que sacia a nossa alma numa relação de amor e não de consumo. Quem se alimenta de fast food ainda não tem paladar para alimentos sólidos. A igreja do Senhor, idealizada no coração do Pai, fundamentada nas palavras do Filho e movida pelo mover do Espírito, é uma igreja que proclama: venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. Pergunte ao Senhor agora como está seu coração. Pergunte ao Senhor agora se você precisa melhorar a sua perspectiva em relação ao Pai. Converse com o Senhor. Não tenha pressa. Decida nesta noite, a partir de amanhã, se você não tem feito, desenvolver intimidade maior com o Senhor. Buscar a presença do Senhor. Enquanto esse louvor é entoado, converse com o seu Pai. Converse com o seu Paizinho. Ele é o pão vivo que desceu do céu.